Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que bem. Vamos começar o nosso dia de hoje fazendo assim a leitura do capítulo 5, versículos 1 a 24 do Evangelho de Mateus. A cura do endemoniado Gerazeno e o pedido de Jairo. Ao atravessar o mar, Jesus chega à região dos Gerazenos e encontra um homem que vivia aprisionado por forças espirituais e completamente afastado da convivência social. Após sua libertação, Jesus segue seu caminho e encontra Jairo, um líder da sinagoga, que diante da doença de sua filha busca ajuda naquele que poderia fazer o impossível. Nesse trecho, vemos duas situações muito diferentes, mas unidas por uma mesma verdade. Quando tudo parece perdido, Jesus continua sendo a resposta. Oremos. Pai amado, abre o nosso coração para entender os ensinamentos deste capítulo. Ajuda-nos a reconhecer que não existe situação difícil demais para o teu poder e nem vida distante demais para o teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores? Vamos começar nossa leitura, então, no capítulo 5. A cura do endemoniado Gerazeno. Mateus 8, 28 a 34, Lucas 8, 26 a 39. Versículo 1. Jesus e os discípulos chegam à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Versículo 2. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Versículo 3. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Versículo 4. Porque tem sido muitas vezes presos com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Versículo 5. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-os com pedras. Versículo 6. Quando de longe viu Jesus, correu e prostou-se diante dele. Versículo 7. Gritando em alta voz: O que você quer comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Porque Deus, peço-lhe que não me atormente. Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Versículo 8. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: Espírito imundo, saia desse homem. Versículo 9. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Versículo 10. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Versículo 11. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. Versículo 12. E os espíritos imundos pediram a Jesus: Mande-nos para os porcos, para que entremos neles. Versículo 13. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Versículo 14. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Versículo 15. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Versículo 16. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. Versículo 17. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Versículo 18.
Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Versículo 19. Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Versículo 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito e todos se admiravam. O pedido de Jairo, Mateus 9, 18 a 19, Lucas 8, 40 a 42. Versículo 21. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Versículo 22. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamou Jairo e, vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus. Versículo 23. E lhes pediu com insistência: minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Versículo 24. Jesus foi com ele. E hoje a gente vai parar por aqui. Amanhã a gente continua. Analogia. O homem Gerazeno vivia entre sepulcros. Estava isolado e ferido, sem controle sobre sua própria vida. Muitos já haviam desistido dele, mas Jesus não desistiu. Deus sempre enxerga além daquilo que as pessoas enxergam. Onde os outros viam um problema, Jesus via uma vida que precisava ser restaurada. Depois encontramos Jairo, um homem respeitado, um líder religioso, alguém que possuía posição e reconhecimento, mas diante da dor da filha, percebe que existem situações que dinheiro, conhecimento ou influência não conseguem resolver. E então ele faz algo importante. Ele se aproxima de Jesus. O capítulo nos mostra dois extremos: um homem completamente excluído, um homem socialmente respeitado, mas ambos precisam de uma mesma coisa: a presença de Jesus. Isso nos lembra que todos nós, em algum momento da caminhada, chegamos a um lugar onde somente Deus pode nos conduzir. Às vezes, a gente fala, não é status, não é posição, não é porque somos pobres, ricos, somos conhecedores ou não. Todos nós, cedo ou tarde, precisaremos de Jesus e de Deus na nossa vida. Todos nós, em algum momento, iremos rogar pela sua presença. Às vezes as pessoas passam uma vida longe de Deus, mas no leito da morte roga a sua presença. No momento do sofrimento, do leito de morte, roga a sua presença. Então, independentemente do que nós somos e do que nós temos, Deus sempre estará conosco. Deus sempre estará caminhando lado a lado. Quando assim nós rogarmos, quando assim nós estivermos na sua presença também. Reflexão do dia. Tenho tentado resolver tudo com as minhas próprias forças? Ou tenho aprendido a levar minhas necessidades aos pés de Jesus? Será que eu tenho tentado resolver as coisas do meu jeito? Será que eu tenho tentado fazer tudo sozinha? Sozinho? Ou será que eu coloco aquilo nas mãos de Deus? O que cabe a nós fazer? Cabe a nós levantarmos da cama, nos vestirmos, escovar os dentes, tomar o café. Isso cabe a nós.
Agora não cabe a nós levantar o outro, escovar o dente do outro, tomar o café por ele. Cabe a ele. Mas se assim ele não se permite, se assim ele não quer, cabe a Jesus, cabe a Deus, que é o Pai dele, fazer por ele. Cabe a Deus resolver se vai deixar ele assim ou se vai libertar ele. Então, não cabe a nós. Nós podemos auxiliar em nome de Deus, mas é Deus que faz. Quando nós intercedemos por alguém, oramos por alguém, quando nós colocamos a mão na pessoa e ela é curada ou ela recebe a melhoria naquele bem-estar, é porque Deus colocou a mão, é porque Deus permitiu, através de nós. Todos nós podemos interceder por alguém, orar por alguém, mas quem traz o auxílio, a melhoria, a direção e a cura é Deus. Desafio de Marcos. Hoje entregue a Deus uma situação que parece difícil ou impossível. Não apenas ore sobre ela. Confie que Jesus continua trabalhando mesmo quando ainda não vemos a resposta. Muitas vezes a gente ainda não encontrou a resposta sobre aquilo, mas Deus está fazendo algo. Deus está mexendo os pauzinhos, como diz o popular, para que algo aconteça e que aquilo realmente resolva. Para Jesus, nenhuma vida está distante demais para o amor de Deus. Toda vida é merecedora. Toda vida tem validade. Cedo ou tarde, todos serão ajudados, inclusive Lúcifer. Deus não esquece dos seus anjos. Deus não esquece dos seus filhos. Deus não esquece da sua criação. Deus olha por todos. Oremos. Senhor Deus, gratidão porque Tu és capaz de restaurar aquilo que parecia perdido. Ajuda-me a confiar mais na Tua presença e menos nos meus próprios recursos. Que eu aprenda a buscar a Ti em todas as circunstâncias da vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Jesus possa estar aí na presença de vocês. Que Jesus possa estar com vocês no dia de hoje. Que Deus permeie sobre a vida de vocês. Que traga, sim, todo o discernimento necessário, todo o auxílio necessário. E que cada um de vocês possam viver e experienciar o caminho do Pai. Que dentro do caminho de próprias escolhas que cada um tem, possa lembrar que existe um bem maior, que existe um Deus sobre nós, que existe um Cristo que caminha conosco. Basta permitirmos, termos permissão para com todo. Que o Pai abençoe a saúde de vocês, que o Pai abençoe a mente de vocês, que o Pai abençoe a profissão de vocês, as finanças, o relacionamento e a casa de cada qual nesse momento. Que os anjos do Senhor estejam aí e permeiem sobre todos. Que nesse dia possam todos estar em gratidão para com tudo que Deus nos dá, para com tudo que Deus nos direciona. E agradecemos sempre pela chuva, pelo sol, pelo frio, pelo calor e por todos os tempos. Que a paz do Senhor
esteja sobre todos. Em nome de Jesus. Até amanhã.